Olá, Shalom de Deus! Nós estamos aqui para responder uma pergunta e desta vez é como ouvir a voz de Deus. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, como ouvir a voz de Deus, eu quero dizer para você que a forma mais fácil de você receber todas as notificações, não perder nenhum dos vídeos que são colocados aqui no ar, tanto pela manhã, às 6 horas da manhã no nosso devocional, quanto às 18 horas, quando nós temos os nossos temas, onde respondemos perguntas, e segunda e sexta ainda tem o podcast. Para você não perder nada, é só você se inscrever no canal e acionar todas as notificações. Aí pronto, você vai receber sempre todos os avisos. Mas nós estamos aqui para responder uma pergunta que um dia eu já fiz na minha vida. Quando eu me converti, aos 13 anos, eu fui para um mundo diferente. Por que eu digo um mundo diferente? Eu não nasci num lar cristão, eu não nasci no Evangelho, eu nunca tinha lido a Bíblia. Até os meus 13 anos, nunca eu tinha tido a experiência de abrir a palavra e ler a Bíblia. Então, quando eu me converti mesmo de todo o meu coração, e eu tinha uma sede de Deus, e eu ouvia as pessoas dizerem assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E eu falava: como é que Deus fala com a gente? E ninguém explicava. Às vezes eu perguntava, e uma adolescente, uma criança praticamente, as pessoas não ligavam muito para me responder. Aí eu lembro que um dia eu cheguei diante de Deus e eu falei: Senhor, o dia que eu descobrir como é que o Senhor fala com a gente, eu vou contar para todo mundo, eu não vou fazer como essas pessoas que não me falam como é que o Senhor fala. Porque na minha cabecinha só tinha uma forma de Deus falar, com voz audível. Então as pessoas ouviam e por que eu nunca ouvia? Eu amava a Deus tanto quanto elas. E eu comecei a ficar um pouquinho triste. Puxa, Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. Mas graças a Deus que eu fui amadurecendo e fui entendendo e fui lendo a Bíblia e fui entendendo que Deus fala com todo mundo. Deus não tem filhos prediletos. Primeira coisa para a gente poder falar aqui. Deus fala com todos. Segunda coisa que eu entendi lendo a Bíblia, que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não ouça. É isso que está escrito. Agravado o ouvido de Deus não está surdo para minha voz. Ele me ouve, assim como ele ouve todas as pessoas. E eu entendi que Deus fala. Eu vi Deus falando com Moisés, eu vi Deus falando com Abraão, eu vi na Bíblia, quando eu digo vi, lendo na Bíblia, eu li todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, Deus falou de uma forma ou de outra. Eu vi que Deus falou com Paulo, o Senhor falou ali na estrada de Damasco, o Senhor falou com ele, diretamente com ele. Mas eu comecei a entender que Deus fala de várias formas e Ele fala alto, nós que não silenciamos a nossa agitação. Então, primeira coisa, como Deus fala, como ouvir Deus, eu preciso primeiro me aquietar e saber que Ele é Deus. Eu preciso sentar, eu ter um momento para ouvir, porque olha os erros que a gente faz. A primeira coisa que a gente faz é nós ficarmos, não queremos que Deus fale. Aí você quer que Deus fale através de profecias, que Ele fale com uma voz audível. Ele fala. Eu vi na palavra Ele falando em voz audível, eu vi Ele usando profecias, Ele usava e Ele usa, é um dom, mas não é dessa forma, a primeira forma que você tem que procurar ouvir Deus. Você precisa, quando eu quero ouvir uma pessoa, eu sento para ouvir, eu sento para conversar com ela.
Mas eu não entro, se eu quero ouvir aquela pessoa, eu não entro já com uma lista de pedidos. Então faz de conta você que está aí do outro lado. Eu entro e começo a conversar com você, eu falo, olha, eu tenho uma lista aqui de pedidos e eu quero dizer para você, e falo, eu tenho 20 itens, eu falo meus 20 itens, e depois que eu acabei meus 20 itens, você está calado me ouvindo, né? Aí eu falo, bom, então agora acabou a conversa, né? Porque só eu que falo. Você não falou nada. E eu vou embora, então. E você sai. Você sabia que é isso que você faz muitas vezes em oração? Você entra na presença de Deus, você fala, você reclama, você pede, você faz todo o seu clamor e aí você já acabou a oração. Você vai sair batido e fala, tá bom, Deus, o Senhor não fala comigo, estou indo embora. Não é assim. É quando o Senhor falou para Josué, então uma das respostas que eu tenho para dizer para você, você tem que seguir o conselho que Deus deu para Josué. Josué estava enfrentando grandes desafios. Ele iria ter o Jordão para atravessar, o muro para cair, ele tinha que derrotar todos os reis da terra, ele tinha dificuldades com aquele povo, dificuldades no dia a dia, ele tinha muitas causas impossíveis para enfrentar. E o conselho de Deus para ele em Josué capítulo 1, medita nesse livro dia e noite. Então, uma das respostas, ainda não falei todas, mas uma das respostas é você ter o seu devocional. Uma das formas de ouvir a Deus é você ter o teu tempo de leitura da palavra, mas não é ler rápido, nem que seja um versículo, um capítulo, mas meditar. A palavra meditar, a raiz no hebraico, é a mesma palavra que é usada para ruminar. Então, um animal que rumina, como a vaca, vai o alimento e volta, vai e volta. Então, o ruminar a palavra é você pegar a passagem que você está lendo e falar, Senhor, fala comigo. Eu sei que o Senhor fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E você leia devagar. E você ouça a voz de Deus, porque Ele fala com você através da palavra. Uma das formas é ter o teu tempo com a palavra de Deus. Porque o Senhor, Jesus, Ele é o verbo. Ele é o verbo vivo. Ele é a palavra. Então, Ele responde através da palavra. Então você tem que ter uma vida de devocional, uma vida de leitura e de preferência não pegar só passagens aleatórias de acordo com aquilo que você está vivendo. Por exemplo, se você está enfermo, você pega Isaías 53 e você declara, pelas tuas pisaduras eu fui curado. Sim, fantástico. Mas Deus quer falar com você. Leia de forma contínua a palavra de Deus. Leia capítulo após capítulo, leia os evangelhos. O Senhor vai mostrar quantas formas de cura e Ele vai falar, olha, com você é assim que eu vou fazer. Deus fala através da palavra. Então, primeira coisa a ser feita é ter um tempo com a palavra de Deus, porque Deus fala através da palavra. Segunda coisa a ser feita, quando eu olho para a vida de Elias, eu vi que chegou um momento, Deus sempre falou com Elias no seu coração, presta atenção, a voz de Deus, ela é mansa, ela é suave, não busque uma voz audível, busque a voz que Ele fala, às vezes Ele está falando com você na tua mente, Ele está te dando uma direção, Ele está falando de uma forma, por exemplo, quando Jó estava passando por todo aquele problema, o Senhor teve um momento em que Jó começou a ouvir Deus. Então, nós temos, quando Deus te impulsiona, fala, agora você vai orar, agora você aquieta e adora, me adora. Como que essa voz vem? Ela vem na tua mente. Você pensa que muitas vezes é você, mas é Deus falando com você, que Ele é tão gentil, a voz dele é tão suave. Como é que eu posso comprovar isso? Lendo um texto para você. Em 1 Reis, leia comigo, 1 Reis, capítulo 19,
Elias, ele está no momento, ele fugiu, porque depois de tantas experiências de milagres, ele chegou no limite, ele não estava aguentando. Quando Jezabel o ameaçou de matá-lo, você sabe que ele primeiro se auto-abandonou, parou de comer e de beber, entrou em depressão, mas Deus foi lá e fez uma intervenção para que ele se alimentasse, para que ele bebesse, para que ele andasse e para que ele fosse num lugar onde ele fosse ouvir Deus. Cuidado, que a voz da tristeza às vezes quer abafar a voz de Deus. E era isso que estava sendo feito com Elias. A voz da angústia, da tristeza, da frustração estava sendo mais alta que a voz de Deus no coração. Tinha muito ruído interno. Sabe, na época em que você tinha o rádio e você precisava colocar na sintonia bem certinha com o botão manual mesmo, e você tinha que pôr bem na sintonia, ou senão você ia ter ruído de outra estação e você não ia ouvir nenhuma e nem outra. É assim a tua vida com Deus. Você precisa ajustar. Agora você fala assim, agora eu vou para a estação do céu, eu vou ouvir Deus e eu vou falar para a tristeza, para a frustração, para a angústia. Você não vai ter um ruído maior do que a voz de Deus no meu coração. E foi isso. Elias obedeceu, Elias comeu, Elias bebeu, Elias andou, Elias foi para a caverna. E então ele colocou a sintonia com a voz do céu e ele ouviu, e Deus foi ensinar para ele. Ele foi para ensinar o que ele está te ensinando agora. Eu falo quando você está triste, mas a voz da tua tristeza pode ser mais alta do que a minha voz, porque ele mostrou, eu disse para você que nós iríamos ler 1 Reis, capítulo 19, do versículo 11 em diante. Então foi-lhe dito, Deus falando com Elias, sai daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. E quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Você viu que o Senhor, nesse texto, o Senhor destacou que ele não estava no barulho do vento, ele não estava no barulho do terremoto, ele não estava no barulho do fogo, porque o fogo também tem o barulho da destruição. Ele falou, a minha voz não está nesse barulho todo. A minha voz está no cicio suave. Você está com muitos barulhos, ruídos interiores. Interior e exterior, porque o problema tem voz e o problema grita. Você que está angustiado, triste e aflito, também grita no teu interior. Então aquieta e diz, Senhor, até chega como Elias. Senhor, eu estou no meu momento caverna, estou precisando ouvir a tua voz. E sabe o que Deus vai falar? Sim, eu quero falar com você. Então sai para fora e me ouve. Eu estou contigo. Maior é o milagre que vai ter no segundo tempo da tua vida do que no primeiro tempo, que foi o que aconteceu com Elias. Então, eu quero te dizer que Deus, primeiro você aprendeu comigo, que Deus fala através da sua palavra. Segundo, que Deus fala conosco no meio do problema e eu só posso ouvir quando eu deixar que a voz do problema não faça tanto barulho no meu interior. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Mas eu vou continuar falando sobre a minha experiência, você lembra? Então, eu aprendi que eu tive uma experiência sobrenatural, sim, eu ouvi o meu nome e eu fui muito bem orientada. De madrugada eu ouvi o meu nome e o meu pastor, ele falou, se você ouvir isso, você simplesmente, o que você tem que fazer é você falar, fala Senhor que eu te ouço, abra a palavra e ele vai falar com você. E eu fiz isso. E Deus, no meio da madrugada, eu abri a palavra e o Senhor começou a falar comigo em Jeremias capítulo 1. E eu digo para você,
Mas você precisa ouvir uma voz audível? Claro que não. Quando você acorda de madrugada, é o Senhor te chamando. Você acordou sozinho de madrugada, fala: Senhor, fala que eu te ouço. Vai ler a palavra e o Senhor vai falar com você. Tenha certeza disso. Mas como a gente estava falando do barulho, Deus fala no meio do temporal, que é o teu barulho, o teu problema. E quando os discípulos estavam enfrentando um temporal, um dos temporais, no meio do mar da Galileia, o Senhor apareceu para eles e disse, quando na ocasião do temporal em que Jesus não estava no barco com eles, e ele disse no meio do barulho da onda, no meio do barulho do vento, ele disse: não tema, sou eu. Olha, isso é o que Deus faz conosco. O barulho do temporal, o barulho do vento, da adversidade, quando ele é alto, tenha certeza, Deus está falando com você. Não tema. Então, outra forma de você ouvir Deus é vendo a experiência de homens e mulheres, o que eles experimentaram e como Deus falou com eles, e ter a certeza de que Ele está falando com você da mesma forma. Uma outra forma de você ouvir Deus é como Jó. Jó estava vivendo o pior momento da sua vida. Ele teve perda financeira, perda da saúde, perda da família, perda de amigos, perda de paz, perda de alegria. Tudo na vida de Jó tinha sido tocado. Jó, ele ouviu muito as pessoas. Eu não estou falando que tem algum problema de ouvir as pessoas, mas existe um limite. Porque sabe aquele tipo de pessoa que fala assim: você está com um diagnóstico de câncer, e aí ela fala: vou orar por você, porque eu tenho um amigo que morreu com isso. Isso não vai trazer esperança e fé, pelo contrário, você vai ficar desesperado. Então, tem momento para ouvir as pessoas e tem momento para não ouvir. E eu vou te dizer, Jó, ele ouviu a voz de amigos. E a voz de amigos não ajudou Jó em nada, absolutamente nada. Só condenou Jó, só levou Jó a um desespero maior ainda. Então, para ouvir Deus, você tem que parar de ouvir a voz das pessoas que roubam a tua fé, que roubam a tua esperança. Você tem que parar, como acabamos de ouvir, de falar, parar de ouvir a voz do problema. Então, a voz das pessoas, a voz do problema, você tem que parar por um momento de ouvir a sua própria voz e ouvir Deus no meio dessa situação. E aqui está escrito em Jó, capítulo 38, versículo 1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Olha, do meio de um redemoinho. Que eu saiba, redemoinho é um fenômeno da natureza muito violento e destruidor. E era o que estava acontecendo na vida de Jó. Um movimento violento e destruidor. Mas Deus falou com Jó no meio do pior momento. E o que Deus falou com Jó? Primeiro, Deus ensinou através da natureza, através das leis fixas. Ele foi falando: olha, eu sou o Deus que criou as constelações, eu sou o Deus que deu o instinto para os animais. Você acha que eu não me importo com você, Jó? Em outras palavras, era isso que Deus estava falando. E depois o Senhor ainda disse: olha, tem mais, Jó, eu vou te ensinar no meio do problema a ser imprevisível. Então você vai, antes mesmo de ser curado, restituído, ora por aqueles que não te ajudaram, ora e sacrifica por seus amigos. E Jó obedeceu, Jó ouviu a palavra de Deus. E quando Jó estava orando pelos seus amigos, toda a sorte de Jó foi revertida. Então Deus fala conosco. E muitas vezes, quando Deus fala conosco, Ele nos dá uma palavra na tua mente, no teu coração, e parece que é algo contrário à sua vontade, como, por exemplo, perdoa o teu inimigo. E Ele está falando: perdoa, porque isso faz bem para você. Não é só você libera o teu inimigo, isso é benéfico para você e, além do mais, abre as janelas dos céus para a tua vida. Então, nós ouvimos Deus quando nós nos aquietamos. Nós ouvimos Deus através da sua própria palavra. Nós ouvimos Deus também na natureza. Teve o meu último testemunho para você.
Teve um momento em que eu estava vivendo uma situação que estava acima das minhas forças e eu precisava muito ouvir Deus, mas eu não estava conseguindo ouvir Deus naquela situação. A minha agitação era tão grande que nem a palavra eu estava conseguindo me concentrar. E eu abri a janela e eu olhei para o céu e eu falei: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. E sabe o que aconteceu? Uma voz? Não. Uma voz audível? Não. Um terremoto? Não. Deus apareceu? Uma visão? Não. Sabe o que Deus fez? Ele falou através da própria natureza. Ele disse: Naira, olha para as estrelas. Na minha palavra está escrito que eu sustento todas as coisas através da minha própria palavra. A estrela não cai, o sol e a lua não caem na tua cabeça, porque sou eu que sustento. Se eu sustento os luminares, se eu sustento o universo, eu não vou sustentar você, que eu amo? Olha, foi voz audível? Não. No meu coração e na minha mente começou a surgir essas frases de uma forma contínua e eu sabia que era Deus falando comigo. Eu saí daquela janela com uma força descomunal. Eu tinha fé, eu tinha alegria, eu tinha esperança, porque Deus falou comigo. Também no livro de Jó, o Senhor fala: olha, eu falo com vocês de várias formas. Eu falo através de sonhos, através de visões, e eu falo através da palavra. Deus também fala através de sonhos. Tem sonhos que vêm da parte de Deus. Tem visões que vêm da parte de Deus. Deus fala através dos dons também. Deus fala também através de profecia. Mas não busque, essa não é a primeira forma de você buscar. Quando Deus quiser falar com você, Ele envia. Mas quando Ele enviar, se Ele enviar e quando Ele enviar, vai ser só para confirmar o que Ele já está falando no teu coração. Não confunda com adivinhação. Não confunda. A voz de Deus será só para confirmar aquilo que Ele já está falando com você. Deus fala, isso que é importante. E você pode aprender a ouvi-lo. Que você possa, neste dia, dizer: Senhor, efatá, que os meus ouvidos se abram para ouvir a sua voz. Os ouvidos da minha mente, os ouvidos do meu coração. Eu quero, sim, Senhor, ouvir a tua voz. E tenha essa certeza, Deus fala. Olha, mas se você gostou e se respondeu a tua pergunta, este vídeo, então curte, compartilha. Essa é uma grande forma de você ajudar. Talvez tenha algum novo convertido que, como eu, ficou falando: acho que Deus não me ama porque Deus não fala comigo. E o dia que eu descobri que Deus fala conosco o tempo todo, eu estou aqui para compartilhar isso com você. Então, que você seja um semeador da palavra e que você passe a ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.